A Península Ibérica, situada a sudeste da Europa e abrangendo Espanha e Portugal, é limitada ao norte pelo Golfo de Biscaia e a leste e ao sul pelo Mar Mediterrâneo. Desde os períodos mais remotos da história, diferentes povos estabeleceram-se nessa região, o que resultou numa mistura de raças e culturas. Os primeiros a se estabelecerem na península foram os íberos, vindos provavelmente do norte da África, ainda no período neolítico, e os bascos que ficaram no norte. Os invasores celtas chegaram entre os séculos 8 e 6 a.C. e, misturados aos íberos, formaram os celtíberos. A seguir, vieram os fenícios, provenientes da região onde está o Líbano, os germanos, da Europa Central, os gregos, os cartagineses da atual Tunísia e os romanos. Os romanos chegaram no ano de 202 a.C., trazendo com eles alguns princípios unificadores, tais como as leis, as normas sociais e o costume do grande império. Essa situação estendeu-se até o início do século V d.C., quando a tribo dos visigodos invadiu e conquistou a maior parte da península. Depois, já no princípio do século VIII, os mouros, de origem étnica berbere e árabe, completando uma explosiva expansão dinástica pelo norte da África, cruzaram o Estreito de Gibraltar e assumiram o controle da maior parte da Espanha, estabelecendo na Andaluzia, a sudoeste, os califados de Córdoba e Granada. Em toda a Espanha se formaram focos de resistência para lutar contra os mouros. A primeira vitória importante contra os conquistadores ocorreu em Córdoba, no norte da península, em 718. Os resistentes, ainda que divididos por sua lealdade a respectivas províncias e costumes diferentes, compartilhavam uma importante característica, o cristianismo, e sua luta tornou-se uma guerra santa. Mas só depois do século XII, durante os 500 anos seguintes, os cristãos apossaram-se aos poucos dos domínios mouros, no processo que se tornou conhecido como a Reconquista. No entanto, segundo Josep Boades, no livro Os Espanhóis da editora Contexto, o conceito de reconquista fez sucesso na historiografia e é utilizado de forma crítica em muitos ensaios e livros didáticos ou divulgativos. Porém, a noção que abarca denota uma série de significados que tem pouco a ver com a realidade. Ao falarmos de reconquista, damos a entender que se trata de um processo mediante o qual um povo ou uma elite dirigente recupera um território que fora tomado anteriormente. Com certeza, o termo seria válido se os visigodos, que foram derrotados em Guadalete, tivessem organizado uma campanha bélica contra os sarracenos para expulsá-los da Península Ibérica. Mas no século XV, o Reino de Leão tinha uma realidade totalmente diferente, assim como os reinos de Navarra, Aragão e dos condados catalães. Também associada ao termo reconquista, figura a ideia de que a invasão árabe foi cruel e injusta, e que os cristãos estavam legitimados a erradicar o poder muçulmano sobre a península. E note-se que se usa a palavra invasão e não outros termos como conquista ou anexação, para dar aquele teor de crueldade. Porém, ao longo dos anos aconteceu um intercâmbio cultural entre muçulmanos e cristãos na península. O processo, que é entendido como a Reconquista, se inicia em 722 e só irá terminar em 1492, com a capitulação de Granada perante os reis católicos. Estamos falando aqui de um processo histórico que demorou 770 anos, e o termo Reconquista não é nem um pouco adequado para essa longa duração. Até o século XI, poucos reinos buscavam lutar contra os muçulmanos estabelecidos na península. A mudança ocorrerá com as cruzadas. Além disso, ocorriam muitas revoltas da nobreza e nas cidades, e por vezes cristãos pediam ajuda de muçulmanos e vice-versa, inclusive com alguns casos de casamentos diplomáticos. Reis como Alfonso VI ou Alfonso X foram bons conhecedores da cultura árabe e apreciaram suas vantagens para o conforto do dia a dia. Ambos chegaram a difundir conhecimentos árabes no ocidente cristão. A partir do século X, existiam 5 reinos cristãos: Leão, Castela, Navarra, Aragão e os condados catalães, fazendo o cinturão contra o avanço do Califado de Córdoba. Os reis de Leão e Castela tentaram a unificação em várias ocasiões, o que ocorreria em 1230, quando os dois territórios ficaram permanentemente unidos a uma mesma dinastia, sem serem mais divididos entre diversos herdeiros. A queda do califado favoreceu o avanço de leoneses e castelhanos até o rio Tejo, com a conquista de Toledo em 1085, enquanto os aragoneses deslocavam a fronteira de seu reino até o Ebro, com a conquista de Saragoça,
em 1118. Já os portugueses, independentes do Reino de Leão desde 1139, também alargaram seus domínios até o Rio Tejo, com a ocupação de Lisboa em 1147. Em 1137, Navarra se uniu ao Reino de Aragão-Catalunha. A Batalha das Navas de Tolosa, em 1212, que contou com a participação de Portugal, Leão, Castela, Navarra e Aragão, além dos cruzados vindo da Europa, marcou um ponto de inflexão na expansão dos reinos católicos, reconquistando vários territórios, até sobrar apenas Granada, como o último reduto muçulmano na península. As ordens militares foram cruciais no processo de conquista da metade sul da península. A elas foram entregues vastas extensões de terras, para sua proteção e seu cultivo. Muitos latifúndios das regiões meridionais de Portugal e da Espanha têm a sua origem nessa repartição de terras. Os séculos XIV e XV foram uma época de enormes tensões políticas e sociais no seio dos reinos cristãos. Os reis tinham de lutar contra as pretensões de uma nobreza que temia que uma monarquia excessivamente forte lhes tolhesse seus privilégios. Paralelamente, a pandemia da peste negra causou grande mortandade nas cidades e despovoou campos inteiros, e se seguiram períodos de fome e revolta social. Somente no fim do século XV, quando Castela parecia ter superado a longa fase de guerras civis, o casamento de sua rainha, Isabel I, com o rei de Aragão, Fernando II, uniu os dois maiores reinos peninsulares. Foi acometida a campanha de reconquista de Granada, último episódio da tão demorada reconquista. O reinado dos reis católicos marcou o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna nos reinos peninsulares. Em poucos anos conseguiu-se a união dinástica de todos os reinos hispânicos, menos Portugal, que teve a sua própria unificação. Com a conquista do último reino muçulmano que restava na Península Ibérica, procedeu-se à homogeneização religiosa da população. Afirmou-se o poder real em Castela, sentaram-se as bases da hegemonia espanhola na Europa do século XVI e descobriu-se uma rota que conduzia a um novo continente. Tudo isso em um momento em que o renascimento nas artes, nas ciências e no pensamento abria novas trilhas para a compreensão do mundo físico. O absolutismo espanhol nasceu da união de Castela e Aragão, efetivada pelo casamento de Isabel I e Fernando II em 1469. Os dois reinos tinham base econômica firme, possibilitando vastas conquistas externas. Apesar da grande conquista territorial na Europa e no Novo Mundo, o vasto império era um arranjo unido apenas pela pessoa do monarca. Nunca chegou a ser uma monarquia coesa e centralizada como a francesa ou a inglesa, e isso reflete até os dias atuais na Espanha, com suas regiões com idiomas, cultura e traços próprios. Basta olharmos para a Catalunha, que há tempos procura sua emancipação da Espanha. Em meados da Idade Média, o Reino de Castela tinha uma população entre 5 e 7 milhões de pessoas. 97% do solo pertencia a 3% dos nobres, que enriqueceram bastante graças ao comércio de lã que estava interligada com a região de Flandres. Com isso, Castela acabou por se tornar o estado dominante da península. Mesmo sendo um dos primeiros reinos medievais da Europa a desenvolver um sistema de estados ainda no século XIII, Castela chegou ao século XV sem um molde jurídico que possibilitasse ao rei a dominação da nobreza. O resultado era um sistema de estados no qual apenas as cidades tinham que pagar os impostos votados pelas cortes, os quais, aliás, recaíam quase exclusivamente sobre as massas, enquanto a nobreza ficava isenta. No reinado de Aragão, a aristocracia ainda detinha plenos poderes feudais, onde o rei quase não mandava. A Catalunha, por outro lado, contava com a maior cidade da Espanha medieval, que era Barcelona, e sua classe comercial era a mais rica da região, mas entrou em rápida decadência no século XIV, devido à peste negra e à competição com os comerciantes de Gênova no Mediterrâneo. A disparidade econômica entre Castela e Aragão era gigantesca. O reino de Fernando contava com apenas 1 milhão de habitantes contra 5 ou 7 milhões de Castela. Por outro lado, o Reino de Aragão contava com uma sólida organização jurídica, de organização social, captação de impostos e reunião das cortes. Segundo o historiador Perry Anderson, em Linhagens do Estado Absolutista, compreensivelmente, Fernando e Isabel seguiram o rumo óbvio de se concentrarem no estabelecimento de um poder régio inabalável em Castela. Assim, os monarcas puseram em marcha um metódico programa de reorganização administrativa. As ordens militares foram decapitadas e suas vastas terras e rendas anexadas. Os castelos baronais foram demolidos
Os senhores alvoroçados foram expulsos e as guerras privadas proibidas. Além disso, os reis indicaram corregedores para administrar cidades e tomaram para si o controle dos benefícios da igreja. Os impostos foram aumentados para financiar gastos militares. O Conselho Real foi reformado. O novo corpo era constituído de burocratas juristas, advindos da pequena nobreza. Mas a monarquia nunca contrapôs a classe nobre como um todo. As mais altas posições militares e diplomáticas sempre se reservavam para a alta nobreza. Longe de criar um reino centralizado na figura do monarca, as majestades católicas não conseguiram sequer estabelecer a moeda única, muito menos sistemas fiscais ou jurídicos em comum dentro dos reinos. A Inquisição deve ser vista nesse contexto como a única instituição espanhola unitária na península, um ostensivo aparato ideológico a compensar a divisão e a dispersão administrativas do Estado. Com a morte de Isabel, quem deveria assumir o trono de Castela seria Joana, a filha mais velha do casal. Porém, com a morte de seu marido, Filipe, ela entrou em uma profunda depressão e foi apontada como louca, ficando confinada pelo pai desde os 29 anos em Tordesilhas. Ela morreria com 70 anos. Com Filipe morto e Joana incapaz de governar, Fernando retomou o trono castelhano como regente. Fernando viveu ainda 12 anos após a morte de Isabel, e grande parte desse tempo passou envolvido em uma série de intrigas e manobras políticas entre as potências europeias interessadas em controlar a Itália. Em 23 de janeiro de 1516, o rei de Aragão morreu, aos 63 anos. O herdeiro que assumiria o trono era Carlos, o filho mais velho de Joana, com Filipe. O pai dele era eleito do Sacro Império Romano, da dinastia Habsburgo, e Carlos fora criado fora da Espanha. Em 17 de setembro de 1517, o jovem Carlos, então com 17 anos, chegou à Espanha para reclamar as coroas de Aragão e Castela. Criado em Flandres, esse príncipe Habsburgo tinha interesses que excediam em muito os limites da Espanha. Carlos I, que 3 anos mais tarde se tornaria Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, foi talvez um dos maiores monarcas a tentar realizar a ideia de um império que abarcasse todo o mundo cristão. A ascensão de Carlos V viria a complicar, mas não a alterar substancialmente o padrão dos reinos espanhóis. O resultado mais imediato do advento de um soberano Habsburgo foi uma nova corte, dominada por flamengos, borgonheses e italianos, o que elevou a xenofobia dos castelhanos, que consideravam a expoliação estrangeira dos recursos e das posições castelhanas. O desdobramento mais espetacular do reinado de Carlos V foi, é claro, a vasta ampliação da órbita internacional dos Habsburgo. Na Europa, os Países Baixos, o Franco Condado e Milão agora faziam parte do patrimônio pessoal dos governantes da Espanha, que ao mesmo tempo conquistavam Peru e México nas Américas. Durante a vida do imperador, toda a Alemanha foi um palco para operações justapostas e essas possessões hereditárias. Como era inevitável, essa súbita expansão territorial reforçou no Estado absolutista nascente da Espanha sua tendência anterior à delegação de poderes, via conselhos e vice-reinados separados para os diferentes territórios da dinastia. Assim, o rei não tinha controle total das suas posses, afinal, o Império Espanhol ficou conhecido como aquele que o sol nunca se põe. Depois a Inglaterra vai roubar essa alcunha. Dessa forma, a administração espanhola continuava disfuncional. Perry Anderson nos diz: as economias do Atlântico e do Mediterrâneo nunca se encontraram em um mesmo sistema comercial. Para propósitos jurídicos, a Catalunha podia simplesmente ser assimilada em estatuto à Sicília ou aos Países Baixos. Na verdade, em meados do século XVII, o poder de Madrid sobre Nápoles ou Milão era efetivamente maior que sobre Barcelona ou Saragoça. Assim, a expansão do Império dos Habsburgo superou sua capacidade de integração e ajudou a deter o processo de centralização administrativa dentro da Espanha. Ao mesmo tempo, o reinado de Carlos V também inaugurou a fatídica sequência de guerras europeias que viria a ser o preço do poderio espanhol no continente. O tamanho e o custo dos exércitos dos Habsburgo passaram por uma escala rápida e regular ao longo do governo de Carlos V. Antes de 1529, as tropas espanholas na Itália nunca tinham somado mais que 30 mil homens. Em 1536 e 1537, havia 60 mil soldados mobilizados para a guerra com a França. Por volta de 1552,
o imperador talvez já comandasse cerca de 150 mil homens na Europa. A partir de 1560, os múltiplos efeitos do Império Americano sobre o absolutismo espanhol foram se tornando cada vez mais determinantes para seu futuro, graças à entrada de capital da América, principalmente após a descoberta de prata nas minas de Potosí. Isso significa que, por muito tempo, o absolutismo da Espanha ainda poderia continuar dispensando a lenta unificação fiscal e administrativa que era pré-condição do absolutismo dos demais países. A teimosia recalcitrante de Aragão foi compensada pela complacência do Peru. Em outras palavras, as colônias poderiam atuar como substituto estrutural das províncias, em uma organização política global em que províncias ortodoxas deram lugar a patrimônios autárquicos. Resumindo, se o rei fosse cobrar a unificação de impostos para Aragão e ele recusasse, o rei aceitava e em troca cobrava o imposto das colônias, e assim substituía de onde vinha o imposto para a coroa. Para se ter uma ideia, Castela arcava sozinho com os custos das campanhas militares no exterior, e se a guerra fosse na Europa, os outros reinos poderiam se ajudar. Graças ao ouro e prata da América, a Espanha não conseguiu desenvolver uma agricultura e nem indústrias têxteis, ficando dependente dos produtos dos outros países da Europa e dos minérios da América para pagar. Dessa maneira, o esplendor do tesouro americano, em última instância, arrasou a economia agrária e também a urbana, como lamentaram inúmeros contemporâneos. O potencial produtivo de Castela foi sendo minado pelo mesmo império que injetava recursos no aparato militar, com vistas a aventuras sem precedentes no exterior. Sem maiores transtornos, a diplomacia dinástica e uma invasão oportuna incorporaram Portugal ao bloco Habsburgo. Sua anexação acrescentou as numerosas possessões lusitanas na Ásia, na África e na América às colônias hispânicas nas Índias. O próprio Império Ultramarino Espanhol chegou até o Pacífico com a conquista das Filipinas, a mais ousada colonização do século em termos logísticos e culturais. O aparato militar do Estado espanhol se aprimorou até um alto grau de perícia e eficácia. Sua organização e seu sistema de abastecimento se tornaram os mais avançados da Europa. Com a morte de Carlos V, seu filho Felipe II assumiu o trono espanhol e, como consequência da política mercantilista, empreendeu muitas guerras contra a Inglaterra, contra a França e principalmente contra a Flandres, perdendo parte do território herdado após a Guerra dos 80 anos. E com esses inúmeros conflitos, ele quadruplicou os gastos da coroa. No século XVII, sob os reinados de Felipe III e Felipe IV, a Espanha entrou em decadência. A Guerra dos 30 Anos foi a derrocada do absolutismo espanhol. A década de 1640 foi de muitas derrotas. Perderam a Catalunha para a França. Portugal se tornou independente. Os espanhóis ficaram furiosos por terem perdido o Brasil para a Holanda. No cataclismo da década de 1640, enquanto a Espanha caía derrotada na Guerra dos 30 Anos e se seguiam a falência, a peste, o despovoamento e a invasão, era inevitável que a coxa de retalhos dos patrimônios dinásticos se esfarrapasse. As revoltas sucessionistas de Portugal, Catalunha e Nápoles foram um atestado de enfermidade do absolutismo espanhol. Ele se expandira rápido demais, cedo demais, graças à sua fortuna ultramarina, sem jamais ter completado suas fundações metropolitanas de centralização política em torno do monarca. Com a morte de Carlos II, último filho homem de Felipe IV e último da dinastia Habsburgo, pois morreu sem deixar nenhum herdeiro, teve-se a Guerra de Sucessão, vencida pelos Bourbons da França. Assume o trono espanhol o neto de Luís XIV e Maria Teresa, Felipe V. Assim, ele passa a recuperar a economia espanhola e fazem os tesouros da América lucrar. Por um curto espaço de tempo, profissionalizam o exército e centralizam o poder. Ao mesmo tempo, provocam a versailização da corte espanhola, adaptando o luxo da corte de Luís XIV em Madrid. Mas no final do século XVIII, começa uma nova decadência, que irá ser concluída com a invasão de Napoleão em 1808. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Queríamos mostrar nesse vídeo que, diferentemente das outras monarquias europeias, a Espanha nunca teve uma centralização monárquica de fato. Foi em toda a sua história uma monarquia disfuncional, que precocemente conseguiu um amplo território, mas não foi capaz de desenvolver a economia local, ficando totalmente dependente de suas posses ultramarinas e das mercadorias industrializadas de outros países. Olá, sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Quero indicar para vocês o livro Os Espanhóis,
de Josep Buades, da editora Contexto, nossa parceira que nos cedeu esse livro para que pudéssemos fazer esse vídeo. Ele é muito legal e, assim como já indicamos japoneses, ele conta a história cultural, política e econômica da Espanha, desde a sua formação até os dias atuais. Então, se você está querendo conhecer um pouco mais sobre a história da Espanha, esse livro é um prato cheio para você abrir um leque de informações. E aqui embaixo também tem nosso link para a nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$5 você contribui com o nosso canal e ganha mais vídeos. No mais, é isso. Até mais!